a gente pensou em trazer você para a nossa casa, para a sala da nossa casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vou fazer várias hoje, mas uma pergunta que eu vou fazer agora é: quantos estão nessa comunidade há menos de 5 anos? Levanta a mão. Quantos? Menos de 5 anos. Olha quanta gente. É bastante gente. Quantos de vocês gostariam de um dia levar o pastor Carlos Alberto e a pastora Sueli para sentar na sala da sua casa para ter uma conversa com eles? Deixa eu ver. Ó. Vai ter que ter bastante tempo para eles atenderem essa agenda, né? Então a gente pensou no seguinte: a gente montou aqui a sala da nossa casa. Vocês são a nossa família. Essa aqui é a nossa casa. Essa aqui é a nossa sala de estar. Viu que a nossa sala de estar é bem grande. E hoje nós convidamos o pastor Carlos Alberto e a pastora Sueli para vir tomar um cafezinho com a gente aqui. Não tem café, mas tem água. Depois a gente providencia um cafezinho. Mas a gente queria receber o pastor Carlos Alberto e a pastora Sueli para a nossa sala de visita. Eu queria que vocês os recebessem com muita alegria, com muita honra. Bem-vindos. 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 Obrigado, pastores, por nos atenderem nesse pedido. A gente sabe que vai ser uma noite muito especial. Eu tenho certeza que esse é o desejo. Por favor, vocês podem sentar? É o desejo do nosso coração. Vocês também podem se sentar, por favor. Eu não posso recebê-los aqui na minha sala de visita sozinha, então eu vou buscar a minha consorte. Martinha, vem aqui me ajudar. É consorte que fala, né, pastor? Ela não teve tanta sorte assim, mas vem, amorzinho, vem. É feliz consorte. É feliz consorte, isso, Martinha. Fica aqui do ladinho. Fica do ladinho do seu pastor aqui, Martinha. Isso, eu fico lá da pastora. E quando a gente pensou, vou deixar aqui para a pastora, este aqui. Quando a gente pensou nesse bate-papo, a gente imaginou que vocês tivessem muitas perguntas para fazer. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu sei que vocês teriam, mas a gente já fez por vocês essas perguntas. Porque eu sei o que vocês querem perguntar para o pastor Carlos Alberto e a pastora Sueli. Mas a gente imaginou algumas perguntas que nós faríamos para eles. E a gente quer fazer desse nosso primeiro encontro, desse nosso bate-papo aqui, uma forma de aprender com um casal que há mais de 58 anos, 56? 56 de casados, mas há mais de 58 juntos, né, entre namoro, noivado, e quantas experiências eles viveram e ainda viverão. E a gente pensou em algumas perguntas para que a gente ouvisse da parte deles, e vocês vão ver que nós caprichamos nas perguntas. Depois vocês vão me falar se não era exatamente o que vocês queriam perguntar. A gente pensou bem pensadinho. E no final, tanto o pastor Carlos Alberto quanto a pastora Sueli, eles vão nos abençoar. No final, o pastor Carlos Alberto vai dizer para nós, homens, uma palavra e uma promessa e orar por nós, e a pastora Sueli, por vocês, mulheres, uma palavra e uma promessa. Porque se tem uma coisa que a gente precisa é saber exatamente o que Deus espera e pretende de cada um de nós. E a primeira pergunta que eu começo fazendo para vocês, pastores, é: depois dessa caminhada de mais de 56 anos juntos, qual é o segredo da longevidade desta relação? Não era essa a pergunta que vocês queriam fazer? Eu? Está pedindo para eu começar, então tudo bem. As mulheres têm a primazia. A primeira lição da noite. Então já errei. Primeira lição da noite. Porque eu tinha que Mulheres deixar ela sempre fazer a têm primeira primazia. pergunta, gente. Já errei, gente. Perdão, pastor. Bem, são várias coisas, né? Você sabe que a vida conjugal é uma construção dia a dia. Então, são duas pessoas que vêm de lares completamente diferentes, cultura, costumes, formação.
Então, tem que ser feito um trabalho no dia a dia para que a gente possa chegar a um denominador comum. E esse trabalho é desde o primeiro dia de casado até o último dia da vida. Porque a gente não pensa assim, não, mas depois de tantos anos já está tudo estabelecido, tudo em ordem, então não vamos ter problema. Não, sempre tem alguma coisa, porque somos seres humanos, temos nossas diferenças, não somos iguais. Então, realmente é um trabalho diário. Mas entra aí, por exemplo, a amizade, né? A cumplicidade, o amor, o diálogo, o ouvir um ao outro, a ajuda mútua, isso é muito importante, a transparência. Então, são vários fatores que entram para que a nossa vida conjugal possa crescer cada dia mais e unidos, né? Uma construção firme com um alicerce firme. E assim mesmo, quando a gente vê que vai subindo a parede, não é? Às vezes a gente vê alguma coisa que não está bem, volta para novamente arrumar. Mas é uma coisa muito bom. Se Deus disse que era muito bom quando Ele fez, eu creio que era assim, que é assim, né? Ele, quando Ele fez toda a criação, Ele disse, foi bom, é bom. Mas quando Ele criou o homem e a mulher, Ele disse, é muito bom. Então, eu creio que realmente é algo instituído por Deus e Ele nos capacita para vivermos o dia a dia. A construção. Boa noite, né, pessoal? Boa noite para vocês todos. Puxa, eu estava com uma saudade enorme de vocês. Onde é que vocês estavam, que eu não os tenho visto ao longo de tantos dias, aí, tantas semanas? Eu já estou com saudade de vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Quantos de vocês ainda não me conheciam? Nunca me viram. Quantos? Deixa eu ver. Não perdeu nada, não, viu? Tá? Fica tranquilo, tá? Mas eu venho para conhecê-lo, para servi-lo e abençoá-lo. Esse é o grande projeto. Mas deixa eu dizer uma coisa. Na construção de uma família há um segredo, é um mistério. E o segredo está exatamente em nós conhecermos o projeto eterno de Deus para a edificação e construção de uma família. A grande maioria dos casamentos, por vezes, sofre determinadas crises, dificuldades e até, por vezes, né, fantásticas separações, porque não sabe que Deus tem um plano, Ele não criou a família por acaso, tem um plano. E Ele chama o primeiro casal e dá uma atribuição a este casal. E Ele diz, frutificai, multiplicai, enchei a terra e governai-a e abençoai-a. Então, frutificai, vida frutífera, produzindo frutos abundantes, né, resultado dos talentos, da capacitação, dos dons naturais e espirituais que o Senhor nos concede. Então, é frutificar, multiplicar a sua espécie, né? Enchei a terra, não sozinho, deixa os outros participarem também, que tem gente que às vezes quer encher a terra sozinho, né? Não, calma, vamos ser aqui mais de bom senso, né? Então, e enchei a terra e, então, abençoai-a. Foi por isso que Deus colocou o primeiro casal no jardim, para que, a partir daí, eles abençoassem esta terra, frutificai, vamos repetir? Multiplicai, enchei a terra, governai-a. Gênesis 1, 26 em diante. É o primeiro livro da Bíblia. Quando você quiser conhecer qual o modelo, vá às Escrituras, e aqui está o manual do fabricante. O manual do fabricante, as Escrituras, ensina a mim e a você como construir segundo o projeto eterno do nosso Pai. Muito bom. A gente conhecendo, né? Tadeu e eu estamos aqui na comunidade há bastante tempo. Eu cheguei aqui na minha adolescência e tive o privilégio de conhecê-los, né? Pouco tempo atrás, pouco então, tempo. foi tempo. Adolescência deve ser. Há pouco tempo. E eu sei que vocês têm esse alicerce, né? Que vocês acabaram de falar, mas existem. O alicerce está posto, né? O alicerce é Jesus.
E existem princípios e práticas diárias na vida de vocês que certamente fizeram que o casamento de vocês se estabelecesse e se firmasse e crescesse, né? E desse esse exemplo e os frutos que dão. Vocês podem enumerar uma prática assim, diária de vocês, comportamental mesmo, do dia a dia, que favoreceu esse desenvolvimento do vínculo, dessa cumplicidade, dessa amizade, orientar a nós, aqui todos, quais seriam essas práticas que dão essa segurança para o casamento? A primeira delas é a vida devocional. Nós fizemos e fazemos ainda a nossa vida devocional, o nosso momento todas as manhãs, né? Mesmo quando estamos viajando, que estamos fora de casa, não tem como a gente ficar sem ter aquele momento com Deus já pela manhã. Então, eu creio que isso foi muito importante, porque mostrou para a gente determinadas áreas que precisávamos mudar, deu sensibilidade para a gente. Então, foi um tempo assim muito bom, porque conforme os problemas surgiam, conforme as dificuldades, né, que todo casal tem, mas por causa desta vida devocional, desta busca em Deus, muitas coisas foram colocadas no lugar e foram resolvidas, né? Porque nós tivemos, sim, por exemplo, algumas pessoas que nos ajudaram, mas o dia a dia ali que tem que ser trabalhado, né? O diálogo, o ouvir, né? E também uma coisa muito importante é o perdão diário, porque tanto eu ou ele falhávamos e falhamos. Então, a importância do voltar e dizer, olha, me perdoe, né? Eu errei, mas eu te amo. São as palavrinhas mágicas. Então, são essas coisas que a gente pensa que é tão pequeno, que é bobagem, mas são essas coisas que vão construindo a nossa vida devocional no dia a dia, na nossa vida conjugal, dia a dia. Entre outras razões, na edificação de uma família, da vida conjugal e do relacionamento entre duas pessoas tão diferentes, o grande segredo em tudo isto não começa no casamento, começa antes. Quando eu escolhi Sueli para com ela convolar núpcias, está valorizar eu. Está entendendo? Quando eu escolhi Sueli, vou dizer uma coisa, eu escolhi Sueli no namoro, porque eu conheci em Sueli uma mulher apaixonada por Jesus, desejosa de honrar e servir a Deus, fruto de um lar tão piedoso e cristão, cuja mãe, piedosa e santa de Deus, levou toda a família a conhecer a Jesus. E foi Sueli que, quando eu a vi e disse, eu vim para São Paulo para estudar no seminário aqui em São Paulo, na época, jovem, solteiro ainda, e disse, eu quando começar a namorar, vou pensar em casar-me, mas eu quero casar com alguém que seja minha parceira, minha parça, está entendendo? Que me ajude nessa parceria, na edificação do meu lar. Alguém que tenha a mesma paixão por Jesus que eu tenho. E sabe o que eu descobri? Que ela era mais apaixonada e é mais apaixonada por Jesus do que eu. Esse é o grande segredo. Ao nós nos casarmos, case com alguém apaixonado por Jesus mais do que você. Se você já está casado e ainda os cônjuges não são totalmente apaixonados por Jesus, creio no cântico desta noite que Deus faz milagre e que pode fazer novas todas as coisas. Mas eu escolhi uma mulher apaixonada por Jesus, que me ajudou na construção da minha família. A minha família, ela me ajudou a construir as bases da estrutura da nossa casa. E nós somos pais de três filhos naturais, tá? E somos pais de 4 filhos sobrenaturais. Porque a nossa casa, nós não queríamos que ela fosse somente minha, de Sueli, dos nossos 3 filhos naturais.
nós queríamos que ela fosse uma casa de bênçãos, uma casa que servisse as pessoas. Porque, como o Senhor disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e abençoai-a, eu queria exatamente cumprir com esse projeto e abençoar as famílias da terra através do meu casamento. Que este casamento cumprisse com o propósito de Deus para abençoar pessoas. Que nós temos filhos, não é só para o nosso entretenimento, como alguns pensam. Não, senhores, nós temos filhos para que eles sejam discípulos de Jesus, como nós haveremos de fazê-los, trabalhando com eles, edificando a vida deles, abençoando eles. E quero dizer-lhes, não garante isto tudo que estou lhes dizendo, ter um lar perfeito e uma família perfeita. Desistam disto. Ah, pastor, eu vim aqui para saber como é que faço, como é que eu construo um lar perfeito. Esqueça. O lar perfeito está em aperfeiçoamento. Porque aquele que começou em cada um de vocês uma boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho Jesus. Então aqui ninguém pode dizer, o meu lar é perfeito, está tudo certinho, fiz direitinho, tudo em ordem, já estou perfeito, pleno. Não, senhores. Nós estamos em aperfeiçoamento até o grande dia que o Senhor nos convocar para com Ele viver eternamente. Nós estamos trabalhando. É um trabalho árduo, difícil, né, que impõe que marido e mulher amem a Jesus. O grande risco num casamento é casar-se sem Jesus. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eu, Sueli e Jesus. Eu, Sueli e Jesus. O que garante é Jesus. Efésios, capítulo 5, versos 18 em diante. Lá mostra que Jesus é o Senhor da minha vida, Senhor da minha história, Senhor da minha família, Senhor da minha esposa, dos meus filhos, na medida que vou compartilhando a minha vida, a minha experiência com eles. E quero dizer-lhes uma coisa importantíssima. Ninguém edifica uma casa sem obedecer às Escrituras. Esqueça. Ah, não, estou edificando lá, eu tenho bons ensinos, participei de bons cursos aí que falam sobre estruturação de família e geração de filhos, aquela coisa toda. Esqueça, sabe? Isso pode ser muito útil para acrescentar algumas ilustrações. A casa tem que ser edificada sobre Jesus, porque Jesus é a pedra fundamental de esquina. Mateus capítulo 7, versos 22 em diante. Jesus é a pedra fundamental, sobre ele que edificamos. E uma casa edificada sobre a rocha, essa casa não vai de maneira nenhuma ruir. A casa edificada sobre a areia, o primeiro vento, a primeira tempestade, a primeira dificuldade, essa casa cai. Então, muitos e muitos chamados cristãos estão vivendo dias assim. E então descobriram que lá atrás, embora tendo recebido todas as instruções e informações, lá atrás esqueceram de cumprir com o programa de Deus, que é edificar sua casa sobre a rocha. E edificando sobre a rocha, a parceria, a comunhão, a paixão desenfreada. Né? Vocês notam a minha menina bonita? Sim ou não? O que é que você achou? Está lindinha, então? Bem cuidada? Pois é, filho. Sabe qual é o segredo? É a única que eu tenho. Obrigado pelo fio-fio. Eu estava até dizendo para um amigo meu com quem conversava agora há pouco, ele está dizendo para ele, cara, o segredo das nossas meninas bonitas assim é que como nós temos uma só mulher, dá para cuidar bem, tá entendendo, cara? Porque tem uns caras aí que resolvem ter uma meia dúzia ou mais, um harém total. Não sei como é que cuida das bichinhas, porque 50 e tanto, 200 e tanto, ou como Salomão, milhares. Tô fora, mano. Com uma não tem sido fácil, hein, Tadeuzinho? O cuidado com a menina, aquela coisa toda. Para chegar nesse ponto, imagine a luta que eu tive.
Imagina o empenho que eu desenvolvi. Pronto, vou parar. Vai subir. Deixa eu só colocar que eu achei interessante, como a gente viu, tem muitas pessoas novas, né? E quando vocês falam de vida devocional, como que é isso na prática, né? Algumas pessoas não sabem fazer ter um tempo devocional. Terrível Como isso se constitui no dia a dia? Como vocês fazem da experiência de vocês? Nós fazemos assim. Nós temos um livro devocional. Todos os anos a gente escolhe um livro, né? E naquele livro a gente medita, tem o versículo, tal, lemos juntos e depois sempre tem a referência bíblica. E nós vamos à referência bíblica e tiramos para nós lições, né? E todo dia a palavra é viva, né? Ela fala com a gente. E depois disso nós temos um momento de oração. Eu oro, ele ora, nós oramos juntos, né, pelas necessidades, comentamos, e até mesmo antes da oração comentamos as nossas necessidades, as dificuldades, né? Às vezes também orando pelos filhos, pela família, enfim, de acordo com aquilo que a gente está vivendo, é aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, pelos irmãos, pela igreja, pelo país, e assim vamos, né? Não temos assim, vamos dizer, 1 hora ou meia hora, não. Nós deixamos bem à vontade mesmo e fazemos o tempo que precisamos fazer. O segredo está no amor por Jesus. Esse é o segredo, pessoal. Não tem um modelo, uma forma mágica. Não tem, Tadeu, entendeu? O segredo é Jesus, Senhor da minha vida, da vida de Sueli. Esse é que faz a diferença. Que a gente passa a enfrentar, por exemplo, as crises e lutas que muitas vezes pessoalmente temos, as dificuldades que surgem em relação aos filhos, em relação a decisões, a definições, ao trabalho, ao pastoreio, né? Eu sou pastor ordenado há 58 anos, ordenado como pastor, então já faz um bom tempo, não é verdade, que eu conheço bem as necessidades das ovelhas. Então, o trabalho nosso tem sido exatamente este, e está fundamentado no amor por Jesus, porque eu não consigo iniciar o dia, nem Sueli, se a gente não tiver um tempo com Deus. Nós dois juntos. Depois temos individual. Aí não, essa é outra coisa. Esse nosso aqui, né, é uma coisa. Depois temos o individual, que a gente procura preservar, né, para lembrar de vocês. Eu não esqueço de vocês, nem um dia só. Dos pastores de vocês, os líderes de vocês, das necessidades de vocês. Muitas vezes eu recebo tantas e tantas notícias tristes, né? Tristes, relacionadas com o sofrimento que famílias, por vezes, passam. Então, a gente dedica este tempo para interceder, orar e abençoar vocês, porque vocês são nossa paixão. Vocês são nossa paixão. Você é o nosso amor. A gente ama vocês de paixão. Minha vida foi dedicada até hoje para servir pessoas. Quando o pessoal fala do Dr. Carlos Bezerra, secretário nosso de governo, fazendo um trabalho tão especial, tão fantástico na história desta cidade, que tem sido modelo para algumas outras nações, dois ilustres dirigentes lá de Portugal, né, da nação, são políticos da nação, vieram ao Brasil para saber qual a fórmula que o doutor Carlos Alberto tem usado, tem desenvolvido para cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, do sem teto, do sem casa, do sem comida, do sem nada, tá? Aflito, desesperado. E a paixão no coração por pessoas é que tem que determinar. Meu lar começou com paixão pelas pessoas. Por isso adotamos. Não foram só os 4, vieram outros mais. Nossa casa era uma santa pensão, santo pensionato. E eu estava levantando, com a Sueli, estava levantando nesses dias atrás, levantando os resultados, com todos os nossos fracassos aparentes, lutas, dificuldades, tensões, pressões. Nossos filhos não são
perfeitos não. Nem nossos netos não, viu, queridos? Não, senhores. São 16 netos. Tá? 16 netos. Nossos filhos têm imperfeições, dificuldades. E sabem vocês qual é o segredo de tudo isso? É a gente saber que o Senhor tem uma aliança com a nossa família, com a nossa vida. Quando eu casei-me com Sueli, no dia do nosso matrimônio, eu fiz uma aliança com Deus e com ela, e ela comigo. Portanto, a aliança não se quebra. Nossos filhos é fruto de aliança. Portanto, haja o que houver, aconteça o que acontecer, surja o que surgir, eu e minha casa continuamos servindo ao Senhor. Ouviram? Nada perfeito, tudo em aperfeiçoamento. Lembrando sempre que aquele que começou em nós uma boa obra vai aperfeiçoá-la. Então, a minha gratidão a Deus é pelo fato de eu saber que a esposa com quem casei-me é apaixonada por Jesus e me desafia, me fortalece, me abençoa. Eu procuro fazer a minha parte, né, sempre mais simplesinho, está entendendo? Ela faz melhor do que eu, faz melhor que eu. E eu dou graças a Deus por isso. Agora, desculpe, quando a minha querida pastora Marta falou exatamente sobre a questão da devocional, como é que faz, coisas que nós não sabemos direito. Filhos queridos, por favor, ministério com famílias, ministério com casais desta comunidade. Vamos trabalhar nisso. Por favor, me ajudem. A gente ensinar vocês, né, a como fazer devocional, a como cuidar dos conflitos familiares, a como atender às necessidades e carências dos filhos. Nós estamos vivendo uma geração, que vocês sabem, tanto quanto eu, uma geração desafiadora. Os conceitos e valores morais e familiares têm sido todos eles derrubados. Chamada sociedade pós-moderna, sociedade relativista, uma sociedade que crê que a minha verdade é a minha verdade e a sua verdade para mim não me interessa. Seu ponto de vista para mim não me interessa. Interessa o meu ponto de vista. Pelo contrário, se você for contrário ao meu ponto de vista, eu mato você. Não posso respeitar você se você pensar diferente de mim. Que loucura! Sabe onde é que nasceu isso? Dentro das famílias. Não nasceu na sociedade como um todo. Dentro das famílias nasceu esse pensamento, né, demoníaco, satânico, que tem produzido uma sociedade completamente doente. A única esperança para essa sociedade chama-se Igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo vivo de Cristo. Se não for a resposta a nós, como cristãos, não pudermos oferecer, estamos na falência. Portanto, o modelo é nosso. Devemos oferecer para o mundo sem Deus. Estava falando com o pastor Dias, agora, essa semana ainda, sobre exatamente essa questão. Né? O que está havendo com os nossos jovens, muitos jovens chamados cristãos, hoje em dia não frequentam mais os seus grupos, as suas igrejas, nada, não acompanham mais os seus pais. Por quê? Por que não mais? Porque em algum lugar nós falhamos. Quando a Escritura diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Sabe onde nós erramos? Nós não ensinamos as Escrituras para os nossos filhos. Nós não fizemos aquilo que José, pai de Jesus, fez com Jesus. José ensinou o Velho Testamento, os 5 livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco. Até os 12 anos de idade, o jovenzinho judeu sabia de cor e salteado os 5 livros da Bíblia. Então ele se apresentava ao sacerdote. José ensinou as Escrituras para Jesus. Ensinou 4 idiomas para Jesus, que falava fluentemente 4 idiomas. Ensinou para Jesus os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Que os princípios que José e Maria deram a Jesus, que embora sendo filho de Deus, veio em carne, se fez carne,
Precisava de paz, precisava de educação, de orientação, de instrução, como todos nós. E José e Maria se dedicaram intensamente. Resultado, Jesus, o seu irmão Judas e o outro irmão, como é? Tiago, os dois irmãos de Jesus e Jesus, os três. Temos 2 livros no Novo Testamento que foram escritos pelos irmãos de Jesus. E Jesus é uma família modelo para nós. Lástima que eu só descobri isso, né, apanhando algumas surras, viu, pastor Tadeu? Enfrentando algumas necessidades. Mas lá está um modelo para mim. Está José trabalhando com seus filhos. E o resultado? Os filhos cresceram e honraram a Deus. Não vamos colocar a culpa, é o mundo, é as amizades. É os amiguinhos deles que estão levando-os para os maus caminhos. Não. Muitas vezes são os pais que estão levando-os para os maus caminhos. Porque, por vezes, nós, eu creio nisso, como igreja cristã, temos falhado muito nisso. Lembro da época da minha conversão, a importância do estudo da Escritura. Sueli foi formado dentro de uma congregação cristã, de gente santa de Deus, que lhe ensinou os princípios da Escritura, as histórias da Escritura, que até hoje ela sabe de cor e salteado, os netos vibram quando Sueli fala com eles, e eu fico aprendendo lições tão grandes, por causa do conhecimento que a mãe cristã piedosa, que o marido ainda não era convertido, o nosso pastor Brandolis, que veio converter-se uns 10 anos depois, mas aí está o resultado. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Então, uma família que seja um lar de paz precisa estar fundamentada nas Escrituras, na Palavra de Deus, para nós ensinarmos aos nossos filhos, e nós devemos ensinar aos nossos filhos aquilo que nós praticamos, porque eles estão mais interessados no que nós vivemos do que aquilo que nós estamos dizendo. Falei demais, né, cara? Às vezes a gente ouve, conselhando as pessoas, que... Vocês não têm água aqui, tem, não, né? Tem aqui. Poxa, tem sim. Não tem o café, mas água tem. Peraí. Olha, não é sempre que a água está assim disponível, né, cara? É difícil, você precisa ver no púlpito abrir. Desse a gente sempre toma um banho. Não, banho. Às vezes, conversando com as pessoas, pastora Sueli, a gente ouve muito das dificuldades em função das diferenças. Vocês são muito diferentes um do outro. Como vocês lidam com essas diferenças? E como vocês... se houve diferenças no decorrer dessa vida que vocês mudaram o jeito de vocês em função do outro? Aconteceu alguma coisa que você fazia que incomodava, ou que ele fazia que incomodava, e vocês se adaptaram? Teve alguma coisa? Como é que se lida com as diferenças? As diferenças, elas atrapalham, elas ajudam, elas abençoam? Como é que funciona isso? Eu acho que ajuda. O microfone? Não. Eu acho que ajuda, pelo seguinte, porque nós somos completamente opostos. Um segura e outro empurra, para poder entender. Né? Então, Beto sempre foi muito mais extrovertido, fala muito mais do que eu. Nunca. Dizem que as mulheres falam, mas em casa não. Não me lembro. Em casa, quem fala mais é ele. Né? Às vezes eu digo para ele assim, na brincadeira, só estamos nós dois agora, né? E eu preciso lá estudar, fazer minhas coisas, e ele está no telefone, ele fala, eu falo, pelo amor de Deus, tem misericórdia, Senhor. Para onde eu vou agora? Então eu vou subir, vou lá no escritório, vou ficar ouvindo. Mas lá no escritório, eu estou ouvindo a voz dele. É que alguém tem que trabalhar naquela casa, está entendendo, pessoal? Alguém tem que trabalhar, então fazer o quê? Então é diferente. Mas, por exemplo, para mim, ajudou muito, porque eu sempre fui muito tímida. Às vezes as pessoas pensam até, confundem assim, um pouco de timidez com arrogância.
Não, gente, não sou. É uma coisa que não tenho. Mas realmente eu sou mais tímida, mais fechada. E eu observo mais, eu ouço mais do que eu falo. Ele fala mais do que ele ouve. Então é bem diferente, né? Ele é mais... Tem que colocar no equilíbrio, tá entendendo? Ele é mais inquieto. Eu sou mais quieta. Gozado, ninguém observou isso em mim, observou? Mas me ajudou. Para mim, ajudou muito, né? Porque, por exemplo, pela minha própria timidez, ele me ajudou muito. E também, do outro lado dele, eu acabei ajudando porque, assim, para livrá-lo de situações que ele poderia, não por maldade, mas ele poderia ter se envolvido, enrolado, né, na situação, porque fala e as pessoas sempre atraem mais pessoas, né? Eu sempre digo que ele agrega pessoas, né? Então, com isso, eu pude ajudá-lo também. Então, ficou nesse equilíbrio a coisa. Eu achei que para mim e tanto para ele também, isto foi importante. E eu agradeço a Deus, nunca tivemos, por exemplo, problemas nesse sentido, não de dizer, você não deveria de fazer assim, ou não. Eu acho que um ajudou ao outro, assim, espontaneamente, né? E ele, às vezes, dizia para mim, olha, você pode fazer mais, eu vejo em você potencial, né? Porque eu estava muito tímida. Hoje é uma maravilha eu estar aqui falando com vocês. Mas isso não acontecia de jeito nenhum, né? Então, agora é diferente. Foi um trabalho do dia a dia que me ajudou muito. Só um episódio aqui para vocês poderem saber. Numa das vezes, isso lá atrás, há anos atrás, e ele foi pregar no Mineirão. Era um trabalho que estava lá em Belo Horizonte. Então, eles pediam... Congresso Brasileiro de Evangelização. Sim, isso mesmo. Um Congresso Brasileiro de Evangelização. Então, estavam eles lá e outros pastores também que iam pregar. E então pediam que cada pastor que fosse pregar pedisse para sua esposa levantar. Eu já sentei lá no meio do povo, porque eu falei, aqui ninguém vai me ver. Estou eu lá quieta. Daqui a pouco ele pedia, Sueli, aonde você está? Levante. E o pessoal olhava para trás, eu também olhava para trás para saber quem era. Para saber quem era. Que gracinha, viu? Gracinha. E assim ficou, mas como era um estádio muito grande, então não deu muito para marcar tanto aquilo. Depois, em casa, eu dizia para ele, por favor, não me mande eu levantar, não me mande eu falar, não vou, porque eu vou olhar para trás e vou dizer assim, quem é essa pessoa? Também quero conhecer. Mas isso, graças a Deus, passou, né? E graças a Deus passou. Foi. O empenho, a luta. Deus trabalhou na minha vida. Foi muito bom. Muito pode, em seus efeitos, a oração de um justo. É verdade. Tá entendendo? É verdade. Então, você não pode imaginar o sofrimento que eu tive para deixar essa menina agora. Eu tenho que dizer para ela, filha, para. Porque agora é a minha vez. Você notou? Que eles convidaram aqui a pastora Sueli. Eu vim para acompanhá-la. Está entendendo? Para acompanhar. Mas nisso tudo a gente se completa, personalidade diferente. Mas é isto que torna bonita a vida conjugal, entendeu? É isso que torna bonita, porque ela é diferente de mim, e ela pensa e me ajuda nisso. E um segredo a vocês, olha, Deus, quando criou o nosso cônjuge, criou com um propósito. Não foi por acaso que ele deu esse seu marido elegante, que você tem ao seu lado, né? Não, nem essa linda esposa que o Senhor lhe concedeu. Ele deu esta esposa, no caso, para que ela fosse a sua ajudadora idônea. O que é ajudadora idônea? É o radar da sua vida. É o radar da sua vida. Porque as mulheres têm o chamado sexto sentido, minha psicóloga, o sexto sentido, que elas têm a habilidade de ver coisas que jamais nós, homens, temos esta habilidade. Tem. Jamais. Então, sempre que eu lembro disso, eu lembro da maneira como a Sueli trabalhou para me ajudar a ver à minha frente os perigos. Amizades
investidas, às vezes, circunstâncias, como ela disse ainda há pouco, circunstâncias difíceis, eu precisava de discernimento, né? Por causa desse meu temperamento mais assim, extrovertido, então eu me exponho mais, está entendendo? E a Sueli é o meu radar. Ela diz, aqui, cuidado. E eu aprendi, com os meus erros, de não ouvi-la, eu aprendi a passar, então, a ouvi-la mais. Eu tenho um episódio que eu conto sempre, né, que ficou... Não vou contar. O povo clama. Não, Martinha? A voz do povo que clama. Não, mas é rapidinho, é porque ela sabe que a história é terrível. Aonde eu estive em Paranaguá agora, né, no encontro de casais também lá em Paranaguá, e onde eu passo eu conto, porque isso marcou minha vida. Isso já faz pelo menos uns 25 anos. É a síndrome do Alfa. Síndrome do Alfa Romeo. Mas, quanto tempo? Parece que foi ontem. Mas quase 40 anos, é verdade. Nossa, a vida passou rápido, Sueli. Você nem me avisou nisso que estava passando. Mas, enfim, porque eu saí uma época, eu e Sueli, nós saímos para ver um segundo carrinho para a nossa família, porque eu trabalhava ainda profissionalmente, né? Então nós precisávamos de 2 automóveis, as crianças crescendo e tudo mais. Então a gente precisava de um segundo carro. E aí eu pensei, nós tínhamos um menor, eu disse, então fica esse para você, eu vou ver um para mim, um carro que eu gosto. E como eu trabalhava, eu trabalhava com publicidade, fui muitos anos publicitário, então eu tinha um bom rendimento, eu não precisava da igreja para manter-me financeiramente, eu tinha a minha profissão. Então, eu saí com dinheirinho, eu e ela, coisa para ver o carro, passei ali naquela... Como é o nome daquela rua ali, ali aquele bairro ali, o que é? Água Rasa ali, né? Tem umas lojas de automóveis, não sei se ainda tem, né? Mas eu passei ali vendo o carro, Martinha, aí passava e coisa, olhava, e os carros bonitos e tudo, mas muito caro, não dava. E eu passava, olhava... Mas eu queria um carro que sempre fui apaixonado por ele. Sabe qual é? Alfa Romeo. Cara, aquele carro italiano, bonito, quadradão, 4 portas. Eu falei, puxa, é bom, porque a família estava crescendo na época, né? Nós tínhamos já os 3 filhos naturais e estavam chegando os adotivos, né? Então eu falei, vamos precisar de um carro maior. Então, eu gosto de Alfa Romeo, bonito, italiano, um carro de 4 portas. Imagina só, eu falei, imagina eu num carro desse, fantástico. Mas então, eu entrei numa loja e me deparei com um Alfa Romeo lá, loja que, olha, que carro fantástico, um motor fantástico, olha, o carro que eu queria. Aí fui lá, falei, vem cá, amor, vem cá, vem ver aqui, vem ver, dá uma olhada nesse carro aqui. Ela olhava, sabe o que ela fazia? Não gostei. Não se faz assim com o marido, ansioso pela compra de um veículo para a família. Aí, então, vamos ver então em outra loja. Aí teve uma volta, mais ou menos, veio em outra loja e tudo. E vamos ver se a gente consegue tudo, dá uma olhadinha. E não conseguia ver outra alternativa, porque o meu coração estava no alvo. Aí eu não achamos carro nenhum, voltei no Alfa. E falei, amor, dá uma olhada nesse carro, é fantástico, mas é um carro, o preço bom, um carro assim que nós precisamos, família crescendo e coisa e tal. Vamos aqui, dá uma olhada nesse carro. O que é que você achou? Não gostei. Mas como? Dá uma olhada, o motor, transmissão, olha aqui os pneus lindos, olha aqui esse carro potente. Eu dava todas as virtudes do Alfa italiano. Tudo falava para ela. Falei, o que é que você achou? Não gostei. Você não deve comprar, ela dizia para mim. Mas como não? O carro está aqui, preço bom, nós podemos pagar, vamos levar esse carro. Vamos embora, filha querida. Sabe aquele troço de homem teimoso? Tem algum homem teimoso por aqui? Vocês não levantaram a mão, vocês são cara de pau, viu? Vocês são cara de pau, viu? Tá?
Aí, cara do céu, você não imagina, pessoal querido, o que aconteceu. Aí eu peguei o Alfa e comprei. Era uma sexta-feira, ia para casa. Sábado a gente ia com as crianças lá, almoçar lá no Demarque, comer aquele franguinho do Demarque, na Cidade das Crianças. Isso, franguinho com polenta, Cidade das Crianças. Aí pegar o Alfa, imagina eu todo, né, vaidoso naquele carro, aquele Alfa bonito e tudo. Aí fomos para lá, com as crianças, Cidade das Crianças, almoçamos no Demarque e tudo. E vim embora ali na Anchieta, né? Subida da Anchieta ali. Quando estávamos subindo a Anchieta ali, o carro começou a... Primeira. Meu Deus do céu, o que é que houve? E coisa, e tentava ligar, o carro não pegava. Aí liguei para o mecânico daqui da comunidade para me ajudar lá, foi lá, olhou para mim e disse: pastor, o problema seu é simples. Esse carro está com o motor fundido. E o que é pior, pastor, é que o ex-dono desse carro colocou banana verde dentro do motor para não dar. Na época faziam muito isso, né? Isso é um crime, né? Para não bater. Portanto, coloca banana verde, né? Como se fosse uma graxa, né? E o carro com o motor fundido. Sabe o que é que eu fiz, pessoal? Chamei o guincho e a família toda no guincho. Vai para casa. Era um sábado. Meu coração estava realmente indignado com o vendedor. Não via a hora de chegar segunda-feira que eu ia lá. Aí, segunda-feira, peguei um guincho, né? Peguei o carro e levei lá na firma que me vendeu o carro. Cheguei lá para ele e disse: vim devolver essa porcaria aqui. Como assim? Não, isso aqui não vale nada. Olha aqui, esse motor está fundido. E sabe o que o fulano falou para mim? O senhor está equivocado. O carro saiu bem daqui, o senhor é que fundiu o motor. Naquela época não tinha negócio do consumidor, direito do consumidor. O senhor é que fundiu o motor, então o problema é seu. Mas, só para resumir, eu entreguei o carro por... Digamos que o carro valesse 10 mil reais, eu entreguei por 1.000. Entreguei só para pagar o guincho e levar embora. Porque o Alfa Romeo já era. Segunda-feira, quando aconteceu isso, voltei para casa. E é isso que eu quero dizer para vocês. Voltei para minha casa. Reuni a família. E disse para Sueli: por favor, me perdoe. Eu errei. Eu tomei uma decisão sem ouvir você. Não ponderei como deveria ponderar. Você estava absolutamente certa, mesmo não entendendo nada de Alfa. Porque a mulher tem um sexto sentido. Toma cuidado, carinha. Garanto que muitos de vocês já quebraram a cara. Sim ou não? Os caras estão tão tímidos, né? Tão tímidos. Os caras, eu não, pastor. O senhor é que é azarado comprar um carro deste. Né? Precipitado e tudo. Aí eu reuni a família e pedi perdão primeiro para a Sueli. Segundo, pedi perdão para os meus filhos. E disse: vocês me perdoem. Dinheirinho de vocês, que o pai queria, né, para servir vocês e tudo, para cuidar de vocês e tudo. O pai, por imprudência, sem ter ouvido a Deus, através da sua mãe, seu pai errou. Me perdoe. Eu nunca mais vou deixar de ouvir e ponderar junto com a minha esposa. Segredo do casamento. Parceria. Parceria. Cumplicidade. Cumplicidade. Ouça mais. Pondere mais. E o grande segredo da minha vida, que eu chamo da síndrome do Alfa Romeo, é que eu aprendi que vida conjugal é comunhão entre os dois. Relacionamento entre os dois. É ouvi-la e ouvi-lo. E os dois, então, tomam a direção juntos. Para nós cristãos, isso é muito mais sério, porque o mundo ímpio
não faz isso mesmo, não faz de qualquer jeito, faz, e o homem chega em casa com o carro e diz assim, eu fiz e não tem que te dar satisfação. A mulher diz para ele, não, uma porção de desaforos, lá vão os dois para o tribunal para separação. Pena, tem sido causa, muitas vezes. Então, sabe, queridos, o grande segredo da minha vida, que a partir daqui a 40 e tantos anos atrás, eu aprendi a ouvir a Deus através da Sueli. Então, a gente costuma fazer junto tudo. Ministério, trabalho, educação dos filhos, tudo juntos, que o segredo é este. Eu espero em Deus, que a graça de Deus atue na vida de cada um de vocês, os lares que vocês representam, e que vocês priorizem os princípios das Escrituras, porque o segredo da felicidade está na obediência à palavra de Deus. Obrigado. E nunca mais comprou Alfa Romeo? Nunca mais comprou um Alfa? Viu? O pastor está perguntando, nunca mais... Alfa Romeo nunca mais. Comprou Alfa Romeo? Viu que a pastora Sueli respondeu? Pelo amor de Deus. Tem mais uma pergunta aí, amor? Eu acho assim que a gente sabe que o casamento passa por fases, né? Fases difíceis, fases mais fáceis. Houveram os ajustes na vida de vocês que, graças a essa comunhão com Deus, essa experiência com Deus, facilitou, mas houveram momentos difíceis. E eu lembro sempre, algumas pessoas podem não saber, da sua experiência com a depressão, e eu queria que o senhor falasse sobre isso, como apoiou e como foi para o senhor essa experiência, e queria que você comentasse que recentemente o pastor também teve alguns problemas de saúde, e como você lidou com isso, como você trabalhou isso. Então, a sua experiência foi uma questão emocional, né? E a dele foi uma questão física. E a gente vai passar na nossa vida, no decorrer dos nossos anos, por experiências de altos e baixos na nossa vida emocional, na nossa vida física, espiritual. E como vocês se apoiaram mutuamente? Como foi essa experiência para vocês? Bom, a dele como foi questão de uns 3 anos atrás, né? Que ele passou por várias cirurgias e foi uma situação assim muito difícil, 3, né? E porque ele foi ficando assim muito assim deprimido, se definhando fisicamente. E Só para dizer, estou curiosa. O que é que aconteceu? Que foi, o senhor ia morrer? Não naquele dia, ia morrer depois, está entendendo? Mas é o que todo homem tem depois dos 40 anos de idade que precisa cuidar. Crescimento da próstata. E isso que me levou a fazer uma cirurgia simples da próstata, que depois houve uma complicação em função da própria cirurgia, né? Mas foi feito sem problema. Eu nunca imaginei que eu iria morrer. Jamais. Estava feliz da vida. Você imaginou eu morrer e deixar uma viúva bonita dessa? Tô fora, mano. Tô fora, mano. Não. então foi complicando e realmente quando ele voltou para casa, ele voltou assim bem enfraquecido, né? Tinha perdido muito sangue, recebeu assim várias bolsas de sangue. E o Júnior estava ajudando, né? Também como médico, ajudando. E ele disse para mim, olha, mãe, você vai precisar de uma pessoa aqui para poder ajudá-lo, para dar banho nele e tudo, porque ele saiu de casa sempre assim, com esse jeito dele, né? Forte e tudo, e daqui a pouco ele entrou como um velhinho, né? Sem aí força. Não, por menos, hein? Sem força. Pô, aí não, aí... Rebaixar o rapazinho, não, santa. Pô, mano. Tô pegando forte agora, pô. Agora virou conversa, não é conversa de sala de visita, conversa de alcova. Mas aí eu conversei com ele e tudo, eu disse, não, eu vou cuidar. Não é fácil, né? E também, para a gente fica meio insegura, porque você está acostumado a sempre ver uma pessoa firme, forte, né? Falando, trabalhando, e daqui a pouco vê a pessoa se definhando. Então, foi um período muito difícil, mas que nós estivemos juntos, e eu cuidei.
Orei até meu filho falou, não, mãe, mas vai precisar ajudar para vestir a roupa, para dar banho. Eu falei, vamos em frente, vai dar tudo certo. E realmente deu, né? Nós estávamos orando e eu fiz um propósito comigo, de todos os dias, durante um mês, eu ungia e orava ele. Todos os dias. E quando ele voltou para fazer o exame depois de um mês, porque caiu muito as plaquetas e tudo, né? De 17 foi para 5. Então, imagina como é que foi. O médico falou, olha, vai demorar um tempo para voltar. Mas, para espanto nosso, depois de um mês, ele estava completamente normalizado. Então, eu creio que realmente foi esse tempo de jejum, de oração, foi um tempo de crescimento, para mim e para ele também. Foi muito bom. Normalizado, rumo ao 120. É, pessoal, rumo ao 120. É que ela sempre está acostumada a me ver assim, né? Sim. Né? E ela chegou um momento da vida em que a gente passa por circunstâncias e situações um pouquinho mais difíceis, embora não fosse nada assim grave, mas era algo que precisava de cuidado, era delicado, precisava de cuidado. Então, ela foi essa menina aqui é fantástica. Por isso que eu cuido bem dela, entendeu? Ela companheira, amiga, leal, que me ajudou todo o tempo, né, a ver sempre o futuro, e a me levantar sempre o ânimo, mostrando sempre os projetos que Deus tem para nossa vida, para nossa família, e o trabalho que nós temos juntos a desenvolver ainda. A depressão que o Sueli passou, nós éramos muito jovens, a gente não tinha ainda muita noção, né, dos problemas, mas essa depressão foi um instrumento que Deus usou para trabalhar conosco. Como esta questão simples da próstata foi um instrumento que Deus usou para trabalhar comigo, que Ele me parou pelo menos 3 meses. Parou-me. Você sabe que eu tenho dificuldade de parar, não é por minha causa, que o pessoal, ela fala dos telefones, mas o pessoal descobre meu telefone e fica perguntando se eu estou vivo ainda, você está entendendo? Então, eu sou o pastor-presidente do ministério. Então, eu estou atendendo desde o Japão até o sul do Brasil, diariamente, pastores, lutas, dificuldades. E quero dizer para vocês, lares de pastores, nesses últimos dias, têm passado por crises enormes. Então, eu estou cuidando de 3 famílias de pastores, né, passando por crises, dependendo da minha e da atividade de Sueli. Por isso é que a gente tem que se dedicar, às vezes, a cuidar um pouco melhor, porque não dá para a gente fazer o presencial. Então, hoje em dia, a gente tem que usar e abusar, por vezes, né, do online, né, da internet. Então, mas, no tempo que Sueli passou por aquelas lutas e dificuldade, o Senhor usou aquela situação para levá-la a ter uma experiência fantástica com Deus. Fantástica com Deus. Que iniciou, a partir dali, na sua libertação completa, sem medicamentos, sem nada, aquela difícil crise que ela viveu de depressão, trouxe para ela o privilégio de ver nascer o Ministério de Mulheres Intercessoras. Esse ministério hoje que reúne mulheres em todo o Brasil, né, coordenado pela Sueli, com esse projeto, e nasceu lá. Quer contar da depressão um pouquinho, pelo menos? Só? Pode? Fala, filha. Aí daí pode até dar essa promessa, essa palavra final para elas, até nessa linha, que hoje nós temos visto como síndrome do pânico, né, Sueli, que foi também uma dos sintomas, como isso tem atacado, né, a sociedade e diferentes idades, né? Crianças, adolescentes, adultos. É verdade. Né? Então, a gente precisa da experiência e nada como alguém que vivenciou e superou. Né? Foi. Apesar daquela época, Marta, não ser tão falado como é hoje, né? Mas é uma coisa terrível. Né? É uma cadeia. Eu creio que é um cativeiro. Mas foi uma época assim, eu creio assim, a depressão tem 2 tipos.
Tem a que realmente é problema físico, né? Precisa de tratamento médico, mas tem também a espiritual e emocional. O meu caso foi esse. Eu fiz todos os exames, não constatava nada, mas eu fui entrando numa depressão, eu fui me enrepolhando, eu fui me fechando de uma tal maneira, sem querer sair de casa. Um dia comia bastante, outro dia não comia nada, outro dia dormia muito, outro dia não dormia, e aquela opressão, aquela coisa horrível. E eu queria descobrir o que era. Nós tínhamos passado por uma situação muito difícil dentro da denominação que nós estávamos e tal, e a pessoa que trabalhava junto conosco fez assim um papel feio, fez uma traição, e eu guardei aquilo, eu não coloquei fora. Guardei e fiquei com aquilo me alimentando noite e dia, porque vocês sabem, quando a coisa não é confessada e falada de algo que você guarda, Satanás começa a trabalhar na nossa mente, né? E foi justamente isso que aconteceu comigo. E eu, então, quando eu senti aqueles sintomas, nós procuramos um médico, o médico procurou, fez todos os exames, não constatou nada. Falou: olha, a única coisa que eu posso é encaminhar você a um psiquiatra, um psicólogo, porque você vai precisar de ajuda, tal. Aí, tá bom. Quando eu cheguei lá no psiquiatra, ele fez várias perguntas. Naquela época, dava-se muito Prozac. É Prozac, né? É. Se eu não me engano, o nome do remédio. E aí ele perguntou para mim, eu disse: olha, me diga uma coisa, se eu tomar esse remédio, eu vou ficar livre disso? Porque eu queria ficar livre daquela situação. Ele disse: não, porque quem sofre de depressão é assim, você vai melhorar, mas qualquer problema emocional que você tenha, qualquer dificuldade, é como se fosse um elástico que você puxa muito, ele afrouxa e depois ele vai perdendo a força. Então, isso acontece na vida emocional sua. Aí, tá bom. Eu cheguei em casa e eu disse: eu não vou tomar isso, mas eu quero saber aonde se originou esse problema. E eu fui buscar Deus. Eu disse: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor tem um ministério para mim, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho meu lar. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Aí ele me deu o nome da pessoa e disse: me diga uma coisa, se esta pessoa passasse na sua frente, o que você faria? Eu disse: eu passava com o carro em cima dele. Para Deus não adianta querer esconder. Aí ele disse: você sabe que aquele que não ama seu irmão é assassino. E este versículo ficou no meu coração. E eu comecei a ver, e o Senhor começou a falar comigo, de que eu precisava a tratar dessa situação, que isto não podia ficar assim. O meu grau de depressão foi uma coisa horrível, porque um dia eu estava sozinha dentro do apartamento, os filhos tinham saído para a escola, o Beto tinha saído, e eu estava lá, eu abri a porta do meu guarda-roupa, e eu entrei lá dentro, fiquei numa posição fetal. E fiquei assim, até que eu ouvi uma voz firme me chamando: Sueli, saia para fora. Eu pensei: o Beto chegou. Aí eu abri a porta pensando que ele estivesse lá, mas eu vi que não tinha ninguém. E eu fiquei assustada. Aí eu falei: bom, agora estou ficando biruta, porque eu estou tendo alucinação, estou escutando voz. E mal eu sabia que aquele momento era o momento que Deus estava falando comigo. E o Espírito falou comigo: pegue uma caneta, pegue um pedaço de papel, coloque aí sobre todas as pessoas que você sente que te ofendeu, que te machucou, que você está magoada e tal, e tal, e tal. E eu fui marcando tudo. E aí eu comecei a descobrir que o meu problema da minha depressão era justamente aquele, era a mágoa no coração. E aí eu propus diante do Senhor, falando aqueles nomes, e disse: eu libero perdão para essa pessoa, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Fui falando até que o principal, e o Senhor disse: e agora com esse, como é que você vai fazer? Eu disse: aquele que eu ia atropelar. Eu disse o seguinte: assim que eu encontrar com ele, eu vou acertar com ele. Mas sabe quando você fala e fala assim: jamais eu vou encontrar? Porque já faziam quase 4 anos. Fiquei 4 anos em depressão por ignorância.
por pecado guardado no meu coração. E o pecado marca, o pecado traz tristeza, né? E foi justamente isso. E eu disse, tá bom, Senhor, eu vou acertar com ele. Mas eu imaginei, nunca mais eu vou encontrar com essa pessoa. Até que um dia, houve um congresso e o Beto disse para mim, olha, você vai junto comigo hoje. Eu falei, de jeito nenhum, não quero sair. Não, vamos sair, vamos junto. Tá bom, me arrumei e saí. Quando eu sentei lá no banco, eu vi uma pessoa assim, parecida com aquele homem. Mas eu imagina, depois de 4 anos, nada a ver. Quando chegou na hora do alimento, foi feitas as filas para que pegasse a alimentação. Eu aqui, quando eu olho lá, a pessoa estava na minha frente. Eu confesso para vocês que a minha perna bambeou. Eu disse, meu Deus, eu prometi para o Senhor, e agora? Eu vou ter que acertar com esse homem. Eu vou ter que acertar. E eu deixei o prato ali, eu fui até ele, e eu disse, meu irmão, eu vim aqui hoje porque eu preciso falar com você. Eu quero que você, quando eu falei, eu quero que você, que eu ia dizer, me perdoe, ele disse para mim, quem tem que pedir perdão sou eu. Eu que tenho que pedir perdão pelo que eu fiz para vocês. E aí ele contou, ele começou a chorar, e ele debruçou no meu ombro, chorou muito, e eu disse, tudo bem, só que ainda assim, o meu 1% ou 10% eu tenho que acertar, porque durante todo esse tempo, eu nutri no meu coração, não só amargura, eu nutri ódio, porque uma coisa vai levando, você fica triste, você fica sensível, você fica amargurado, e daqui a pouco você está com ódio. Então eu pedi perdão a ele por aquilo, nos tornamos amigos, e o Senhor apagou, porque quando realmente a gente acerta a situação, ficou acertado. E aquele dia, eu morava em Londrina, e eu me lembro que eu abri a janela, e para a pessoa deprimida, você só enxerga preto e cinza, tanto que durante muito tempo, eu não usava sequer nenhuma peça preta, por causa disso. Eu abri a janela, e ali no céu, tinha um arco-íris. Eu olhei para aquilo, e o Senhor falou comigo, assim como eu fiz uma aliança com um homem que nunca mais eu destruiria a terra com água, hoje eu faço uma aliança com você, que nunca mais você padecerá deste mal. E eu fiquei totalmente liberta dessa depressão. Glória ao Senhor por isso. Nem depressão e nem a síndrome do pânico. Deus me libertou totalmente. E me libertou, foi uma libertação total de várias coisas, inclusive da minha timidez, que eu não poderia desenvolver o ministério, que Ele queria que eu desenvolvesse dentro daquele quadro, daquela timidez que estava prejudicando. Então, quando Deus faz, Ele faz muito além, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele faz perfeito. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Muitas histórias boas, não é, gente? Falei que esse bate-papo na nossa sala deve ser muito legal. A gente está quase concluindo, pastor Carlos Alberto, mas antes dessa palavra final de vocês e dessa oração, eu creio que no decorrer da vida de vocês, do ministério de vocês até então, as famílias mudaram muito, os problemas, os valores mudaram muito, mas as promessas e a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Então eu queria que vocês deixassem para a gente, nessa conclusão desse nosso bate-papo, uma palavra, uma promessa, um ensinamento. O que a gente precisa? Qual é o caminho que nós devemos seguir para uma família forte, para uma família abençoada? Apesar da moda, apesar do tempo, as promessas permanecem as mesmas, o nosso Deus é imutável, os valores continuam eternos, né? Então a gente queria ouvir de vocês e receber a oração de vocês para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família. Queria que vocês nos abençoassem nesse momento agora. Vocês são muito preciosos. Por isso, a maneira como nós os tratamos é com profundo respeito por tudo que vocês são e tudo quanto representam para Deus
para a sociedade e para nós também. Eu tenho gratidão a Deus de servir vocês ao longo desses anos todos da minha vida, sem sequer um dia deixar de estar envolvido, junto com a minha família, no projeto de Deus. Deus nos deu 3 filhos naturais preciosos, além do Dr. Carlos Alberto, o meu pastor predileto, meu pastor muito amado, Ronaldo Bezerra, que é um filho bendito, amoroso e fiel, que ao longo dos anos o Senhor o preparou para que ele fosse continuador do ministério que um dia o Senhor colocou em nossas mãos. Ele e a Simone, casal bendito que tem sido usado para cuidar de vocês. E ele o faz com extrema dedicação. Vocês não podem imaginar, extrema dedicação. E a gratidão pela minha filha Alessandra, diretora da nossa escola, e da escola que temos também no Itaim, dedicada aos projetos que Deus tem colocado em suas mãos, às vezes com limitações físicas, dificuldades que às vezes passa também, mas o Senhor, e uma coisa que eu quero dizer, quando Satanás imaginou que haveria de destruir a minha família, o Senhor começou tudo de novo. Fez cada dia uma nova história. Porque nós cremos, na verdade, na provisão que vem do alto, para cuidar muito bem da gente. E o Senhor conhece muito bem os passos que nós devemos dar e como devemos dar, a ponto dele garantir os caminhos que vamos palmilhar. De forma que eu vejo os meus filhos, os adotivos. Um deles está gravando agora. Gravando, é o meu filho querido, com o coração sempre dedicado a ele, família, meu querido Cláudio, é o Marcelo que cuida tão bem de mim, né? Que tem sido para mim um esteio nesses dias, me ajudando na locomoção, ir e vir, ele procura facilitar as minhas viagens e tudo. E filha Sandra, que está lá em Vitória do Espírito Santo, com toda a família, servindo a Deus, são líderes da comunidade lá em Vitória do Espírito Santo. E uma das filhas adotivas que lastimamos com tristeza, em um determinado momento da sua vida, ela resolveu voltar para a sua casa de origem, para a sua mãe natural, e teve da nossa parte toda a liberação, sem dúvida alguma, e saiu também com nossa bênção, embora com tristeza, porque a gente se apega às pessoas, né, ainda mais aquelas que chegam à nossa casa em tenra idade. Então, essa é um pouquinho da minha família, para quem não me conhece. E minha gratidão pelo fato dele ter me dado minha esposa, minha ajudadora idônea, companheira fiel e leal de todo o tempo. Amanhã, cedinho, amanhã às 5 horas da manhã, já estamos em pé, porque às 6h30 já estou tomando avião para a Bahia, lá para Salvador, onde temos 3 compromissos em 3 das nossas comunidades, 2 em Salvador, uma em Feira de Santana. O pessoal está já nos esperando lá, preparando. Temos um evento com mulheres intercessoras lá na sexta-feira. Então, eu saio com toda a alegria do meu coração, fazendo junto com o Sueli este mesmo ministério, esse mesmo trabalho. O Senhor que fez isso. Você vai dizer, todo mundo é assim? Não. Há casos que a mulher trabalha em outra área, outra atividade, mas os dois se completam. Nunca um compete com o outro para ser melhor que o outro, ganhar mais que o outro, mais poderoso que o outro. Não. Os dois se completam, se unem e servem a Deus juntos numa sociedade tão carente como esta que estamos testemunhando. Então, meu coração cheio de gratidão por todas as experiências da minha vida, tá? Pelas lágrimas que nós choramos, pelas decepções que tivemos, pelas lutas que passamos. Deixa eu lhes dizer uma coisa:
não me arrependo um só momento de eu e minha casa termos sido chamados para a obra do ministério. Não me arrependo. Alguém perguntou para mim, o senhor faria outra coisa? E o senhor é advogado, o senhor é professor, o senhor tem curso de filosofia, o senhor gostaria de coisa? Eu disse, nunca, jamais na minha vida pensei em ser outra coisa a não ser servo de vocês. Servo de vocês. Que pastor não é o chefão todo-poderoso. Pastor é quem lava os pés do rebanho. É quem dá vida pelo rebanho. O mercenário não. O mercenário rouba o rebanho. O mercenário rouba o rebanho. Mas o Senhor me chamou para ser servo de vocês. Lavar os pés de vocês, como Jesus mandou. No contexto da ceia, Jesus, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, diz para eles, agora, pessoal, viram como eu fiz? Lavei os pés de vocês? Eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, agora vocês lavem os pés uns dos outros. Pastor foi chamado para lavar os pés, para cuidar das ovelhas e amar as pessoas. Portanto, aqui o meu reconhecimento, minha gratidão pelo privilégio de cuidar de vocês confiarem em mim, em Sueli, na nossa família, nos meus amigos, Tadeu e Marta, e os demais da equipe, porque não são só os dois, é uma equipe toda que trabalha, minha gratidão. E uma coisa só que eu queria dizer-lhes antes de orar e abençoar vocês e despedi-los. Coisa que eu queria dizer é o seguinte, hoje está na moda os desigrejados. Quando eu não gosto de um ambiente onde estou, quando eu não gosto dos discursos que ouço, então o que eu faço? Eu viro as costas e vou embora. Isso é bonito no clube. A gente muda de clube na medida que a gente passa a torcer por outra agremiação. Mas na igreja de Deus, entre nós cristãos, sabe como é que Deus nos vê? Como a família dele. E a família dele é dos filhos dele, e os filhos dele caminham juntos. E completam-se exatamente nas diferenças. Porque aquilo que eu tenho, vocês não têm. E aquilo que vocês têm, eu não tenho. Para quê? Para que nós possamos andar juntos. Então, quando alguém, às vezes, agressivamente, como é o caso que a pastora Sueli contou, na época era muito jovem ainda no ministério, era o início do nosso ministério, feriu muito, porque a pessoa teve uma atitude leviana, mesquinha, tá? Com alguém que leva a sério o cristianismo e que não brinca em ser isso, não. Sabe? Não, senhores. Então, a pessoa naquela época, as pessoas feriram muito a gente. E no caso da Sueli, por ser mulher, mais sensível, né? Emocionalmente, e mesmo a personalidade, ela foi ferida, e isto levou à depressão. Esse tipo de agressão leviana. Porque traição é a coisa mais nojenta que um ser humano pode praticar com o seu semelhante. Pergunta para Jesus qual era a opinião que ele tinha de Judas. Pergunta para Paulo qual era a opinião que ele tinha de Demas, que, amando o presente século, o abandonou. Porque todos eles também passaram por essas experiências. Então, quero dizer para vocês que jamais nomeie entre vocês esta palavra traição. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Honre seu marido e ame-o como a igreja ama a Cristo. Este é o segredo da vida abundante. Efésios 5:18, 22 em diante, que eu estou mencionando. Faça como Cristo fez. Haja como a igreja de Jesus age. Que jamais se nomeie na sua célula conjugal a palavra traição. Sê fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor nos tem chamado para sermos fiéis.
E quando você não concordar com alguma coisa do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, chame-os, converse, troque ideias, pense junto. E como cristãos, desafio a orarem junto, a ouvirem a opinião um do outro, mas que jamais se nomeie entre vocês a palavra traição. Melhor coisa é se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Concito-lhes a andarem na luz uns com os outros. Concito-lhes a se unirem a nós para a gente ver o reino de Deus implantado nessa geração. Que a igreja de Jesus jamais se divida. Me preocupa agora que vem época de eleição, e essa brigarada toda que está por aí no ambiente. Não se envolvam com isso. Por favor, não se envolvam com isso. Porque nós não fomos chamados para sermos partido político e nem políticos partidários. Nós somos chamados para sermos cristãos, sal da terra e luz do mundo. Para isso o Senhor nos chamou. Não se imiscuam com questões para as quais nós não fomos chamados. Nos envolvamos, sim, com o nosso testemunho pessoal, com a pregação do Evangelho e com o fazer discípulos. Este é o grande segredo que nós devemos praticar cada dia e colocar em prática na igreja e na nossa vida diária. Tá bom, meu pastor? Tá... Amém, pessoal? Todo mundo ficou mudo assim, me olhando sério. Por quê? Por quê? Então, guarda a Escritura no seu coração. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele dá o pão, enquanto eles dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, pois não será jamais envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Portanto, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, pois o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade durante os dias de tua vida, e que vejas os filhos de teus filhos. Paz seja sobre a comunidade da graça. Em nome do Senhor Jesus. A paz seja com cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.